pessoal, bem-vindos ao Resenha da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. E no vídeo de hoje eu vou resenhar Bad Mother, um suspense da Mia Sheridan. Nós estamos acostumados a ver Mia Sheridan escrevendo romance, mas esse é um suspense muito bom. Vamos lá conferir esse suspense. Olá, pessoal! Depois de um tempinho sem gravar, depois de um tempinho sem vídeo aqui, eu tinha explicado no final de 2023 que eu ia tirar uns dias de folga, né? Que eu ia descansar um pouco no final do ano e depois eu ia voltar a gravar. Era para eu ter voltado a gravar semana passada, mas aí eu fiquei doente. Eu peguei uma gripe muito forte, aí eu não pude voltar a gravar. Eu ainda não estou 100%. Mas hoje eu estou aqui gravando para vocês. E a resenha de hoje, Bad Mother, gente, esse livro, como eu falei antes, é um suspense. Mas ele vai trazer segundas chances, vai trazer erros, culpa, perdão e uma investigação que nada é o que parece. E no final vocês vão entender porque eu falo que nada nesse livro era o que parecia. É um livro que te prende do início ao fim, ele me prendeu do início ao fim, desde o início que eu comecei a leitura, eu não conseguia parar a leitura porque a Mia aqui, ela não parou de dar, ela começou o livro e ela não parou, assim, ela não criou história fantasiosa, ela não aumentou o assunto, ela colocava as pistas, ela colocava os códigos, ela colocava os crimes, e a história ia andando e ia tudo evoluindo, e no final foi... Não vou falar o final, vamos lá contar um pouquinho sobre esse livro. A Sienna e Gavin, eles eram crianças pobres, moradores, eles moravam num acampamento de trailers. A família da Sienna, o pai e a mãe da Sienna, eram pessoas que não ligavam para os filhos, pessoas usuárias que largavam os filhos, então a Sienna cresceu no trailer dos vizinhos. Ela cresceu no trailer da mãe do Gavin. Então, a mãe do Gavin cuidou dela como se fosse uma filha também. Ela e o Gavin, quando criança, eram amigos. Depois que eles viraram adolescentes, eles viraram namorados. Eles chegaram até o noivado. Mas aí aconteceu algo. A Sienna foi embora, trabalhar em outro local, e o Gavin ficou lá. E o Gavin também, ele gostava de jogos, ele virou um jogador de pôquer profissional. Ele era campeão do pôquer, mas na atualidade ela era uma detetive e ele era um segurança de um cassino. A Sienna fez algo onde ela trabalhava que foi contra os que os patrões dela pediram, contra o prefeito local, e ela foi, para não ser demitida, ela foi enviada de volta para trabalhar na sua cidade natal. Ela não queria voltar, mas para salvar a carreira dela, para salvar o trabalho dela, ela voltou. E logo que ela chegou lá, ela não teve nem muito tempo de pensar no passado. Ela tentou até pensar no passado, mas já aconteceu um crime. E junto com esse crime, tinha uma carta, tinha pistas, e tinha cartas de baralhos. E ela, como não entendia nada de jogos e não entendia nada de baralho, e ela descobriu, gente, anota isso, presta atenção nessa primeira parte. Ela descobriu que o Gavin poderia ajudar ela. Alguém falou para ela sobre o Gavin e sobre as cartas de baralho. No que a Sienna e o Gavin têm a ver com essas cartas de baralho? No que essas cartas de baralho envolvem eles dois? No que esses crimes envolvem a família e envolve o passado dos dois? Isso é todo o X dessa história toda. Então ela chega lá, ela conhece a nova chefe, ela conhece a nova parceira de trabalho. Então acontece esse crime, elas saem para investigar a pista. Ela vai procurar o Gavin, mas ele também, no momento, não pode ajudar muito ela, mas ele se compromete a ajudar ela, mesmo tendo um passado entre os dois lá mal resolvidos. E esse não é o contexto da história. O contexto da história é realmente os crimes, não é o romance, então não vai ser o contexto da história. Quase não vai ter romance, não vai envolver isso. E aí continua acontecendo crimes. Novos crimes, novas pistas. O outro crime...
as pistas de jogos são dados. Esses crimes estão sempre relacionados a jogos. Jogos de azar. Tem sempre um tipo de jogo envolvido. Ou é um jogo de cartas, ou é um jogo de dados, ou tem sempre jogos envolvidos. E cada crime é deixado uma carta. Nessas cartas, elas vai contando a história do Danny Boy. Danny Boy era um menino e sua mãe do mal, que é o título do livro, a sua mãe do mal. Nas histórias que o Danny Boy vai contando, ele vai contando como que a mãe dele fazia, como a mãe dele cometia os crimes, como ele cresceu no meio daquilo lá, o que aconteceu na infância dele. Então, vai ser duas histórias em uma. Ao mesmo tempo que elas estão investigando, ele vai dando pista do que aconteceu na vida dele. E vão investigando. Com o tempo, a Sienna e o Gavin, eles conseguem conversar, reatar os relacionamentos, mas eles ainda seguem atrás das pistas. E quanto mais crime acontece, mais os dois estão ligados a esses crimes. Mais os crimes envolvem os dois. E vai chegar uma hora que eles vão descobrir que, de certa forma, a mãe do Gavin também tem algo a ver com isso. O passado da mãe dele também tem algo a ver com isso. O que tudo isso está envolvido nessa história. A mãe dele, ele, ela, o passado deles dois, a atualidade deles dois. Eu sei que é um emaranhado de pistas, de códigos que você fica assim. Você fica o livro todo tentando achar o X, tentando emendar as provas, tentando descobrir o acaso, tentando descobrir o porquê de tudo aquilo. E o Danny Boy, né? Porque o Danny Boy, ele mata e ele quer ser achado, gente. Ele deixa as pistas para ele ser encontrado. Ele quer mostrar, ele quer provar, ele quer que a polícia conte a história dele, junta a história dele, consiga encaixar a história deles e onde que a vida dele, da Sienna e do Gavin se cruzam. Então, o tempo todo ele deixa pista para a Sienna e para o Gavin descobrir isso. Então, ele deixa pista para eles dois entenderem como a vida deles se cruzaram. E para ela fica. Ela junta peça, ela tenta emendar o quebra-cabeça, mas na cabeça dela ela não consegue achar uma ligação. Ela não consegue achar uma ligação dela com ele. Mas tem uma ligação, só que ela não consegue achar. Quando ela vai achar essa ligação, já é talvez tarde demais para muitas coisas que vão acontecer no final do livro. Vai acontecer coisas tristes, coisas que vão te fazer pensar, coisas que vão falar assim, e se tivesse feito diferente? Se a escolha tivesse sido outra? Mas eu entendi a escolha e eu entendi o final e eu entendi o livro. Gente, simplesmente eu amei esse livro. Agora vamos lá para as minhas impressões sobre esse livro desde o princípio. Eu entendi, eu adorei a Sienna. A Sienna é aquela profissional que aconteceu algo ruim na adolescência dela, que eles eram muito jovens quando eles foram noivos e aconteceu o rompimento de um jeito triste. Ela não queria reencontrar com ele, ela ficou anos longe em outra cidade, sem contato nenhum com ele, cada um seguiu com a sua vida ali. Só que ela não guardou aquele ódio, ela não ficou aquela mulher rancorosa, aquela mulher amargurada. Ela virou uma profissional bem-sucedida e seguiu com a vida dela e voltou, encontrou com ele ali e tentaram acertar as coisas ali. O Gavin, também gostei muito do Gavin. Ele era um adolescente na época, ele agiu por uma leve pressão e ele era um menino muito novo e ao mesmo tempo ele quis ajudar, ele quis fazer o melhor para ela e nessa tentativa de fazer o melhor ele acabou machucando ela demais e também sofrendo com isso. Mas eu também entendi o que ele fez. A Mirabelle, a mãe do Gavin, essa mulher, gente, ela quase não aparece no livro, mas lá no finalzinho você vai entender toda a história dela. Ela fez uma das piores escolhas que uma mulher ou uma mãe pode fazer. Porque eu me vi ali no lugar dela, se eu tivesse naquela situação dela, eu teria feito a mesma coisa que ela fez. Infelizmente, eu teria feito também a mesma coisa que ela fez. Ou felizmente, eu não sei, porque eu acho que ela se viu sem escolha. Ela não tinha escolha, era a escolha que ela podia fazer no momento e ela achou que era acertada e ela viveu com essa culpa pro resto da vida.
mas era a escolha dela, e depois ela tentou se redimir do passado dela. E o Danny Boy? Quem é o Danny Boy? Onde o Danny Boy se encaixa nessa história toda? Danny Boy é um criminoso? Aí eu me pergunto se o que acontece na nossa vida, na nossa infância, na nossa adolescência, pode mudar o nosso caráter, pode nos transformar como pessoa. O Danny Boy é o exemplo do que aconteceu de ruim na vida dele, que transformou ele nesse assassino que ele virou. Esse menino sofreu muito, aconteceu coisas muito ruins. Ele cresceu vendo coisa muito ruim, sofrendo por coisas muito ruins. E ele criou aquela sede de vingança, de se vingar. Ele tinha um monte de traumas, ele cresceu uma criança e um jovem, um homem totalmente traumatizado, mas com uma sede de vingança. Vingança de todos aqueles que abandonaram. E na mente dele ele só tinha mãe, só aquela mãe que protegia ele. Aquela mãe que fazia de tudo por ele para ver o seu filho feliz. Gente, eu só vou falar uma coisa. Eu entendi todas as dores que o Danny Boy conta. Você vai acompanhando o livro, você vai vendo ele contar nas cartas por tudo que ele passou. E você até entende um pouco das coisas que ele fez, porque ninguém merece passar por aquilo. Eu entendi a Siena quando ela fala que tem coisas que é melhor a gente ficar na ignorância, porque a gente já acha que está sofrendo, e se a gente souber toda a verdade, a gente vai sofrer mais. No finalzinho do livro, eu entendi a decisão da Mirabelle. Com toda certeza, eu entendi a decisão dela. Eu acho, não sei, eu acho que eu faria também a mesma coisa que ela fez nas 2 vezes que ela teve que tomar essas decisões difíceis. Eu acho que eu também teria agido da mesma forma. Eu amei o livro, eu achei que os personagens foram bem construídos, todos eles foram bem feitinhos. A Mia não tem essa experiência de suspense que os outros autores de suspense têm, mas ela conseguiu fazer um enredo policial muito bom. Ela não colocou assuntos desnecessários. Ela começou no suspense, ela foi no suspense, ela encaixava. Tinha todo aquele roteiro de seriado de investigação policial, as pistas, o painel, a visita a suspeitos, sabe? Tudo, os crimes acontecendo. Foi muito, muito bom. Eu adorei essa forma dela de escrever. Eu sei que muitas meninas, muitas seguidoras e seguidores aqui, a maioria das seguidoras não curte um suspense, mas se der uma chance para esse livro, vai gostar, porque foi muito, muito bem escrita. A minha tá de parabéns. Eu gostei muito da escrita desse livro. Diferente dos livros que ela escreve, mas se ela continuar nesse tipo de escrita de suspense e continuar escrevendo assim, ela vai mandar super bem. Então é isso, gente. Eu estou de volta. Se vocês gostaram, ó, vocês dão um likezinho, se inscreva aí no canal. Eu conversei tanto, falei tanto do livro que eu até esqueci. Então, eu cheguei aqui no final e esqueci do like, porque eu me envolvi muito com esse livro. Eu acho que esse livro vale bem a leitura. E eu comecei bem em 2024, porque eu li 3 livros. E 2 eu gostei bastante, um nem tanto, mas eu gostei, então já comecei bem, porque geralmente a gente começa o ano com um monte de livro ruim, e eu comecei com uns livros até interessantes. Então, é isso. Até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Tchau!